Salve, salve, alunos! Salve, salve, alunos! Salve, salve, alunos! Salve, salve, alunos! Salve, os guardiões da luz! Seja bem-vindo ao Cris por Cris Jimenez! Seja bem-vindo ao Cris por Cris Jimenez, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Se você não é inscrito aqui, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, comente, deixe a sua sugestão. Me siga nas redes sociais, Instagram, @Cristiane Jimenez, Facebook, Cris Jimenez. E mais coisas, bota lá Cris Jimenez no Google, o que você acha. Nós vamos falar sobre o que hoje? Sobre numerologia kármica. Mas se você quiser passar numa consulta comigo, me chame no WhatsApp. Qual é o número do WhatsApp? Qual é o número do WhatsApp? 985130477. 985130477. 985130477. A pessoa não é drogada, mas tem a mente que viaja, né? Essa sou eu, gente. Na versão bonequinha. Que lindo. Muito eu, né? Muito eu. Bom, enfim. Hoje nós vamos falar sobre numerologia kármica. Nós vamos falar sobre uma data de nascimento que eu tenho aqui. De uma pessoa que eu achei o caso interessante. E aí eu resolvi fuçar para ver. Isso mesmo, joguei a boneca ali. Aí eu resolvi fuçar para ver o que tem aqui dentro dessa data de nascimento, né? É uma pessoa que já não está mais entre nós, mas nos faz refletir sobre a vida, nos faz refletir sobre a morte, nos faz refletir sobre determinadas situações que ocorrem muitas vezes no nosso dia a dia, ocorrem durante a nossa vida e sai muitas vezes do nosso controle. Sai daquilo que nós determinamos como um caminho, né, reto, como um caminho que vai uma coisa linear. Então, a gente vai trabalhar muito em cima dessa situação aqui para mostrar. A data, o que eu recebi foi aqui, deixa eu abrir meu celular. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu organizo pauta, tenho tudo anotado na agenda. É uma benção. Tem noção. Eu fui de um vídeo, agora eu só não me lembro de. Deixa eu olhar aqui qual foi. Eu não me lembro direito qual foi o vídeo. Mas enfim. É algum vídeo que eu acho que deve ter sido esse aqui de ataque espiritual, provavelmente. Não me lembro. Mas eu vou ler a mensagem, porque eu achei interessante. Nossa, Cris, estou sentindo muita presença. É uma mensagem da Mariana. Estou sentindo muita presença da minha amiga, que já faleceu quando tínhamos 17 anos. Interessante que quando fiz o cálculo de numerologia kármica, uma data de fechamento de ciclo meu corresponde exatamente ao ano da morte dela. Foi de uma maneira muito trágica que ela morreu. Ela foi morta pela própria mãe, após outras 2 tentativas mal sucedidas. Ela teve um final de vida complicado, porque essas tentativas de matar ela, né? Essas tentativas deixaram sequelas em sua saúde. Em uma das tentativas, a mãe dela jogou o carro de um penhasco. E quando eu estou dirigindo e passo por um local parecido com esse, né, com o penhasco, eu sinto uma angústia imensa. Tenho crise de pânico e às vezes preciso parar o carro. Também sinto muitas saudades dela. Chego a chorar. O que eu faço? Como rezar para ela, para libertá-la? Bom, primeiramente eu quero dizer que provavelmente quem precisa de liberdade aqui não é o espírito dela, é o seu espírito, né? Eu acredito nisso. Acredito que o espírito dela já deva ter encontrado um pouco de paz, um pouco de harmonia, pelo menos, né? Até porque a numerologia dela fala realmente de uma encarnação complicada, né? Ela morre assassinada. Então, morre assassinada, morre no negativo do karma. Vamos ver, vamos entender um pouco essa situação. Agora, eu faria alguma coisa para te libertar, né? Primeira coisa, eu sei que não é fácil perder um amigo, né? Eu perdi um amigo muito querido e eu perdi ele pro HIV.
Eu perdi esse amigo muito querido pro HIV aí, o HIV instalou-se o câncer nele e tudo. E isso foi em 1999, né? Exatamente no dia 24 de dezembro de 1999, ele foi sepultado no dia 25 de dezembro de 1999, no dia de Natal. Pensa meu Natal, não teve Natal, né? Teve Natal. E foi uma experiência muito. Eu já contei isso em algum vídeo aqui. Foi uma experiência bastante intensa, porque a família dele, apesar dele ser nosso amigo de escola, tudo, cresceu com a gente, estudou com a gente, tudo. A família é uma família muito esquisita. A família dele é uma família muito boa. Família, até hoje, a tia dele, eu quebro o pau. Toda vez que eu vou visitar minha irmã, é um quebra-pau com essa vizinha. Olha, só pela deusa. E eles não. Primeiro que eles nem tinham informado muita coisa sobre o estado dele de saúde, porque eles tinham vergonha, porque né, foi contaminado, ele já tinha uma história de vida trágica, né? O pai tinha sido morto, a mãe deixou ele para a avó cuidar, a avó tinha morrido, ele tinha uma situação financeira muito boa e morreu assim, a doença, quando se manifestou dele, matou ele. Tipo, em um mês, acho que nem isso, ele morreu. Eu entrei em estado de choque na hora, mas aconteceu uma coisa muito interessante na época, porque eu fui guiada, literalmente eu fui guiada. Eu não sei se eu fui guiada pelo espírito dele, talvez ele não tivesse consciência para isso, eu acho. Mas algum treco tomou a minha cabeça naquele momento, porque eu consegui chegar no cemitério certo. Parecia que a minha intuição ia gritando. E foi um dia que eu não discuti com a minha intuição. Eu não discuti com nada. E eu não era envolvida esotericamente, digamos assim, ativamente como profissional. Não tinha nem começado a estudar ainda para ser profissional. E eu seguia ali à risca aquilo que vinha vindo na minha mente, no meu coração. Eu não tinha ousadia de contrariar. E eu cheguei, pasme, no cemitério correto e entrei direto no local correto onde estava o corpo. E quando eu entrei no local onde estava o corpo, eu senti um abraço e eu escutava dentro da minha cabeça: que bom que você veio. Eu tinha certeza que você ia vir. É claro que eu não ia deixar de ir. Nunca eu ia deixar de ir. Eu saio para ir em velórios de pessoas que às vezes não tem nada a ver. Imagine de uma pessoa que me é muito cara, emocionalmente falando, né? E aí, tipo assim, e eu senti literalmente quando o espírito se desligou do corpo, enfim, isso é uma história muito assim, e foi isso que fez eu entrar dentro da biologia kármica. Dentro disso que ela coloca, que a mãe tentou assassinar ela 2 vezes, e com certeza deve ter, aqui pela numerologia dela, tentou assassinar outras vezes, mas 2 vezes, né, na qual, digamos assim, foram mais escancaradas, né, e foram experiências mal sucedidas. Ela tem uma. Ela é do dia 19 de 2 de 83. 19 de 2 de 83. Né? E aí ela morre. Eu não vou falar a data exata que ela morre. Eu vou dizer somente. Não, eu vou dizer. Ela morre em 2001. Ponto. Né? Ela vai morrer em 2001. E aí o que acontece aqui? Durante a trajetória de vida dela, ela nasce no 19, né? Então, se você for fazer as contas, você vai ver que a vida dela muda de 7 em 7 anos. Ela tem um RVA 21. E aí o RVA 21 já fala da dificuldade de terminar as coisas que começam. O 19, que é o dia que ela nasce, o 19 falando de uma pessoa que acaba se dedicando aos outros. Então, você vê que era uma pessoa que tinha uma sensibilidade muito grande. Ela é um 2, é uma papisa, né? Isso dá uma sensibilidade, dá uma coisa de querer acolher o outro, né? É muito forte isso. Ela tem um abalo 5. Então, o abalo dela vai de encontro justamente à autoestima. É a pessoa que tem dificuldade com a autoestima. E aí vamos entender de onde nasce essa dificuldade de autoestima. Ela nasce, o primeiro ciclo de vida dela vai dar 1990. E aí, 1990, ela tem um 19 também, né? Então, você vê, ela nasce no dia 19, o primeiro ciclo dela é 19, que diz que houve felicidade no nascimento dela, mas ela nasce em 90, né? Então, assim, a felicidade que vem,
do nascimento dela não é da mãe. Quem fica feliz com o nascimento dela são os avós. A mãe não está feliz. A mãe está no momento de cobrança. A mãe está no momento onde ela se sente obrigada a cuidar da parte financeira, do dinheiro, existe um problema financeiro aí. Então, na verdade, a felicidade pelo nascimento vem dos avós. A mãe aqui aparece somente como opressora, né, num outro momento, e uma opressora que traz muita insegurança. E aí você vai no segundo ciclo de vida dela, a partir dos 7 anos, se começa a ter um ciclo de destruição aqui. Então, ela entra num 8, um ciclo 8, um ciclo que fala sobre o retorno da lei kármica, que vai falar sobre destruição, que vai falar sobre as questões aonde ela precisa trabalhar a própria espiritualidade dela, ela precisa trabalhar o desapego, ela precisa trabalhar várias coisas. E em seguida ela entra no ciclo 6, que é um divisor de águas, né? É um momento onde as coisas precisam tomar. O 6, a escolha dos caminhos. Fala também sobre família. Quando ela morre no ano 16. Bom, ela morre assassinada, né? Aqui ela não especifica a morte, mas o 16 é uma morte destrutiva, né? Eu acredito que não foi de tiro, não acredito que foi de tiro essa morte, mas acredito que foi uma morte bastante violenta, porque ela tem uma encarnação 15. Ela poderia morrer de tiro? Poderia. Mas ali fala que a mãe já tentou jogar ela do penhasco, né? Então, com acidentes. Ela tem aqui algumas identificações que vão muito no 716, 716, 716. Ela tem essa identificação com a parte de desgaste energético também dentro do 17. Então, quando ela entra nesses desgastes, né, energéticos e espirituais, a ideia é que realmente essa pessoa acabe morrendo por duas situações. Pode morrer assassinado, pode morrer de uma doença que a deixe inutilizada durante muito tempo. Ela diz aqui que as tentativas de assassinato dessa menina deixaram sequelas na saúde. E realmente, porque se percebe aqui que depois dos 12, 13 anos, existe uma sequência de coisas que acontecem e onde a saúde dela não se estabiliza mais. Dizer que esse espírito está descansando, eu diria que ele está menos revolto, né? Pelo histórico e pelo tipo de morte que teve, eu diria que está menos revolto. Aí ela pergunta, o que eu poderia fazer para libertá-la? No sentido dela, é muita oração mesmo, né? Aqui no caso, porque ou se faz algum tipo, ou você vai no local da sua confiança e faz algum culto realmente aos mortos para que ela possa se encaminhar, ou você começa num sistema de muita oração para que esse espírito ele possa ter luz no caminho dele, para que ele entenda que o ódio era da mãe para com ela, e não exatamente dela para com a mãe. Ela para com a mãe tinha mágoa, claro, ela foi rejeitada, né? Quem a acolheu foi os avós. Aqui, se eu tivesse a data da mãe, eu poderia ver de repente se são pessoas que já trazem inimizade de outras vidas, de outros momentos, de outros caminhos espirituais, para poder chegar nesse ponto, né, de assassinato. Porque supostamente a gente entende que a mãe vai amar o filho ad eterno. E não é assim, gente. Infelizmente ou infelizmente, muitas mães não têm amor nenhum. E aí nós temos também que ter não podemos julgar nunca, porque antes dessa ligação mãe e filho, nós temos que entender que são duas pessoas, são dois indivíduos, são dois seres diferentes, né? E podem se amar ou não. Tem mãe que odeia filho, tem filho que odeia mãe. Tem mãe que tem uma ligação incomensurável com o filho e filho tem ligação incomensurável com a mãe.
Tem pessoas que são adotadas e acabam nas famílias corretas. Por quê? Porque eles são amados de ambos os lados, cria um laço de amor muito grande. E tem situações onde a pessoa é adotada e realmente não dá certo. Então aqui, nesse caso, é um caso aonde o ódio parte da mãe para a filha. No ano que ela morre, ela tem um 8 que fala de um corte seco. Ela tem um 10 que fala sobre instabilidade, o 6 e o 16. Quando você vai puxar a pirâmide, que você vai olhar os números, né? Então ela tem vários 22, 16, 18, falando sobre traição, falando sobre armadilhas para ela. Então vamos supor, se fosse uma pessoa que tivesse passado em consulta comigo nesse ano, eu ia dizer para ela assim, olha, você toma muito cuidado porque você está à beira de uma trairagem, né? Você está à beira de uma emboscada. Aqui é armado várias emboscadas para que essa menina perdesse a vida. Ela tinha um karma 14. Quer dizer, um karma que estava ligado a ela ter o equilíbrio, né? Conseguir o equilíbrio familiar para poder conseguir evoluir e para conseguir ter as coisas que ela deseja para a vida dela, que ela não conseguiu. Então é um espírito que provavelmente aí brevemente deve voltar novamente à carne, porque não cumpriu o karma total, mas cumpriu todo o propósito de encarnação. Qual que é a diferença, Cris? Por que ela não cumpriu o karma? Porque o karma era se harmonizar com a família. Por que ela cumpriu o propósito de encarnação? Porque ela morre assassinada. Né? Então, se ela tivesse, vamos supor, ela teve 2 tentativas que não deram certo e uma que deu totalmente certo. E nessa tentativa que deu certo, pelo que dá para entender aqui, ela não ficou dias e meses no hospital. Foi um bagulho que, pá, ela morreu. Né? A mãe poderia ter feito várias coisas e mesmo assim o corpo resistir, ela ter que ir para o hospital, ela ter que ficar lá, aquela coisa, e não. O 16 não permite isso, né? Da forma como está aqui, o 16 não permite isso. O 16 diz que ela realmente teve uma morte brutal. A encarnação 15 pode trazer mortes muito brutas, né? Tiros, corpo queimado, pode trazer aquelas coisas de 300 milhões de facadas, partes do corpo que são amputadas pela morte, pode trazer muita coisa desse gênero, entendeu? Mas, de maneira geral, a linha dela traz isso. Agora, quanto a você, eu acredito que você tem que se libertar o espírito dela, né? Que aí quem tá mais incomodado, quem ainda tá aqui no sofrimento, quem ainda não conseguiu sair de 2001 foi você. Como é que é o nome dela aqui? Deixa eu olhar aqui o nome da menina, porque eu tô observando as contas aqui e eu não... Mariana. Então, a Mariana que tem que sair aqui desse limbo, né? Como que você vai sair? Muito banho de alecrim com carvão, pedra de carvão de churrasco e sal grosso. Tomar esse banho da cabeça para baixo, sabe? Pelo menos uns 7, 10 dias seguidos. Passou isso, toma bastante banho de manjericão, mais uns 7, 10 dias seguidos. De preferência da cabeça para baixo. Não conseguiu? Pelo menos coloca, 2 dias do pescoço para baixo, um dia pelo menos da cabeça para poder limpar, né, esse campo áurico aqui da cabeça, para você conseguir ter um pouco mais de paz de espírito. E também para você conseguir sair dessa síndrome do pânico. Porque o síndrome do pânico vai falar o quê? Provavelmente você deve ter números que falam sobre absorção. Né? Então você vai acabar absorvendo a angústia e o medo que ela teve naquele momento. Né? Imagina o que é você ser assassinado pela própria mãe. Imagina o que é a mãe ter ciúme de você, ter ódio de você a ponto de te eliminar. E hoje em dia isso está muito comum. Né? O noticiário está aí para mostrar que está cada vez mais comum isso. Então é o momento que você tem que tomar banhos, é o momento que você tem que desejar luz para ela e que ela seja encaminhada, sim. Mas acredito que uma boa oração ao Arcanjo Gabriel
uma dedicação ao Arcanjo Gabriel. E como você poderia fazer essa dedicação? Né? Ali colocar durante pelo 3 lunações inteiras, então seriam 3 meses, todas as semanas, ininterruptamente, você ter rosa branca dentro de casa. Pode ser uma só. Ela começou a murchar, você troca. Começou a murchar, você troca. 3 meses ininterruptos com uma vela branca acesa ao Arcanjo Gabriel e um copo d'água do lado. Esse copo de água você troca pelo menos dia sim, dia não. Pedindo para que Gabriel acalme o seu coração, acalme o espírito dela e encaminhe esse espírito, resgate esse espírito de onde ele estiver. Mas eu não acredito que ela precise de resgate hoje em dia. Eu acredito que ela precisa somente de uma... Ela precisa sentir que ela é amada. Né? Um espírito que morre assim precisa se sentir amado. Foi um espírito que foi dilacerado por sentimentos como o ego, sentimentos como o egoísmo, sentimentos como a fúria, como a luxúria, como a inveja. Então, são emanações de cura nesse sentido para esse espírito, para que ele possa ter paz, para que ele possa ter bem-estar, para que ele possa ter alegria, para que ele possa viver. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham dado para vocês entenderem um pouco sobre esse assunto, né? E que, né, mexe às vezes um pouco com a gente. Mas é isso aí. Eu vou trazer mais coisas de numerologia kármica, né? Se você quiser fazer o curso de numerologia kármica, eu tenho ele EAD, você encontra o link no site www.crismenes.com www.crismenes.com. Quer marcar uma consulta comigo? Me chama lá no WhatsApp 11 98513 0477 98513 0477. Lembre-se sempre, um dia mais no espírito, um dia menos na carne. O importante nessa vida é ter com quem compartilhar. Fique na luz. Até um próximo vídeo. E tchau.